Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo, então eu te cumprimento por estar aqui neste momento. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Introdução à Horticultura, ao tema, dentro da Introdução da Horticultura, que é sobre a atuação, a importância da horticultura e a atuação de vocês dentro da área da horticultura. Bom, nós falamos, na última aula que eu disponibilizei para vocês sobre o conceito da horticultura, que a horticultura ela não abrange somente o conceito da produção de hortaliças, mas também a produção de flores, a produção de frutas, a produção de jardins, e várias outras áreas. A gente falou também dos ramos, que abrangem a horticultura. O cenário da horticultura no Brasil em Cristalina. Nós falamos também da importância econômica, dentro desse cenário, da importância econômica e social, do cultivo de hortaliças dentro de Cristalina e região. Porque o cultivo, números, empregabilidade, principalmente falando de importância social. E só para frisar para vocês, a produção de hortaliças, flores, frutas hoje, a importância social da horticultura, ela vem principalmente da exigência que esse tipo de produção tem em investimentos por hectare. O investimento é alto, a exploração nas áreas é muito alta, há uma alta entrada de investimentos em termos físicos, e rentabilidade, o que possibilita também a obtenção de elevadas produções, pensando em área física, e alta renda para o produtor, por hectare cultivado. Dentro da horticultura é possível a gente obter grandes volumes de produção e produtividade concentrados em pequenas áreas. Além disso, quando a gente pensa em pequenas áreas, concentração de produção, as culturas elas têm um ciclo curto, a grande maioria das culturas que são cultivadas dentro da horticultura, e essas culturas elas garantem a obtenção de mais de uma safra anualmente, dentro de um ano a gente consegue mais de uma safra, o que eleva o rendimento físico e econômico da produção. Eu vou dar um exemplo principalmente dentro das hortaliças. Numa mesma área ao longo do ano, a gente pode utilizar até 3 ciclos de tomate, até 3 tomatais transplantados. A gente pode também colocar 6 culturas de alface propagadas, por mudas, e ainda até 12 semeaduras diretas de rabanete. Então, são exemplos de elevado rendimento dentro de uma área, no ano, e isso faz com que a gente tenha várias culturas durante o ano, várias produções durante o ano. Então aumenta, a importância social dessas culturas, principalmente porque a gente aumenta a mão de obra rural. Essas culturas elas são de mão de obra intensiva. Então acarreta para o produtor, para a família dele e para quem trabalha, significativos benefícios que é do ponto de vista social, contribuindo para a contratação de vários empregos de várias pessoas para trabalhar dentro da área da horticultura. Sem falar da produção de flores, que necessita de bastante mão de obra, para a produção dessas flores, as frutas, tratos culturais, colheita, comercialização. Então, não é somente hortaliças, dentro da horticultura, a mão de obra é intensiva, para a produção, desde o início até o final da produção, tanto comercialização, pós-colheita. Então, a importância aí é muito grande dessas hortaliças. E dando continuidade, à última aula, eu perguntei para vocês se é possível cultivar hortaliças, flores, e frutas em áreas urbanas e tornar isso uma fonte de renda para as famílias. E também perguntei o que você pensa a respeito de produzir hortícolas próximas das grandes regiões metropolitanas. Então, se a resposta de vocês, foi que vocês acham correto, principalmente pensando em hortaliças folhosas, alface, rúcula,
né, ou outras mais de ciclo mais curto, isso torna-se um rendimento grande para o produtor, principalmente pensando em economia, né, pensando em economia, principalmente reduzindo gasto com transporte, economia com transporte, e as perdas que existem principalmente na pós-colheita. Nós vamos estudar aqui que as hortaliças, as flores, principalmente as hortaliças e as frutas, têm elevadíssimas perdas pós-colheita. Então, se você faz uma produção, se você tem uma produção próxima às regiões metropolitanas, próxima às regiões urbanas, você diminui o tempo de exposição dessa hortaliça, né, a fatores ambientais não controlados, né, a transporte, má, o transporte muito ruim desse objeto, né, desse alimento, e principalmente ficar muito tempo, né, ali disponível a outras intempéries, você evita perdas. E outra coisa, que você entrega, né, esse produto fresquinho dentro dos centros consumidores e você aumenta, né, a credibilidade, a sua credibilidade em cima desse produto que você entregou. Então, é importante, né, é o que mais se usa hoje, né, a produção de hortaliças. Nós vamos ver que a produção de hortaliças hoje corresponde principalmente dentro da agricultura familiar. A mais de 80% da produção do município vem da agricultura familiar e essa produção vem de hortaliças, né? E aí o produtor que mora perto da cidade, ele traz esse seu produto fresquinho para a cidade e isso traz para ele vários benefícios. E além disso, né, eu fiz essa pergunta também para a gente poder pensar como que vocês poderiam atuar dentro dessas áreas, pensando em produção próxima às regiões metropolitanas, né, pensando na importância social dessas hortaliças. Aí vem a pergunta, como que vocês atuariam dentro da horticultura, dentro das ciências agrárias? Como que vocês Onde que vocês poderiam trabalhar? Como que vocês poderiam trabalhar, né? Vocês entram no curso de tecnologia em horticultura e se perguntam, né? O que que eu vou fazer? Então, como a gente já havia estudado, a horticultura, ela engloba, né, a produção de hortaliças, plantas medicinais, plantas condimentares, aromáticas, né, trabalho com jardim, plasticultura, viveiros, né, flores e as frutas. Então, é uma ampla área de produção que vocês podem atuar, e dentro dessas áreas em que vocês podem atuar, dessas aqui, né, dentro das hortaliças, frutas, flores, vocês vão ter, né, vão desenvolver durante o curso um domínio técnico para poder planejar, implantar e gerir a produção, né, dessas flores, dessas plantas ornamentais, das frutas, das hortaliças, né, que incluem também as plantas medicinais, aromáticas, condimentares. Aí teve um colega de vocês que me perguntou sobre os cogumelos comestíveis. Eles também entram dentro da produção, né, de hortaliças, hortícolas. Também é uma fonte viável, né, de produção dentro da horticultura. Então, também tem os cogumelos comestíveis. Então, esse domínio técnico que vocês vão ter para planejar, vocês vão poder aplicar esse domínio em pesquisa, por exemplo, aprimorar a aplicação de tecnologias dentro da horticultura para ampliar a produção das culturas. Vocês podem, por exemplo, dentro da horticultura, a pesquisa e aplicação de tecnologias ela é muito elevada, porque a gente sempre pede, né, o produtor pede, aumento de produção dentro de uma área pequena. Então, a gente precisa de melhorar essas tecnologias para conseguir altas produções. Então, vocês podem estudar e aplicar técnicas de produção de mudas, novas técnicas de produção de mudas, técnicas de polinização de flores que melhoram a qualidade da planta produzida, do fruto produzido. Vocês podem aplicar e estudar técnicas de irrigação, fertirrigação, qual é a melhor técnica,
como fazer para tal cultura, às vezes é melhor fazer assim, né? Aplicar pesquisas dentro dessas áreas. Hoje, muito utilizado na horticultura, principalmente o uso da produção em hidroponia, que é o cultivo, hidroponia é o cultivo sem solo, né? E aí tem que aplicar técnicas, né? E aprimorar as técnicas de uso, a, o uso de insumos, né? Sementes modernas, sementes de plantas de alto rendimento, aí vocês podem fazer testes de locais, né? Onde colocar essas sementes. Se essa, se esse se essa semente se cultivar, ele se adapta bem a um fertilizante novo ou não. Vocês podem trabalhar e aprimorar instalações e equipamentos de câmaras frigoríficas, porque vocês vão trabalhar com pós-colheita e tem algumas culturas que precisam ser refrigeradas, então vocês podem aprimorar algumas técnicas, pensar também em casa de vegetação, né? Então vocês podem planejar, né, o controle dessas plantas em casa de vegetação. Vocês vão manusear corretivos e fertilizantes, vão fazer a recomendação desses corretivos e fertilizantes. Então, vocês podem aprimorar as técnicas, né, de uso desses insumos nas plantas. Vocês vão trabalhar muito com o manejo de conservação dos solos. Hoje tem se estudado muito, pesquisado muito sobre o sistema plantio direto dentro das hortaliças. Nós vamos estudar um tópico sobre plantio direto em hortaliças e a gente vai ver que sistema plantio direto dentro de conservação do solo é importantíssimo fazer, pensando em hortaliças que têm uso intensivo da área e do solo, mais importante ainda. Vocês podem, né, vão poder fazer trabalhos dentro de controle de plantas, né, plantas daninhas, pragas, doenças, dentro da horticultura. E vocês também podem trabalhar com ensino e extensão. Ensino, vocês podem trabalhar, né, dando cursos, ensinando, passando os conhecimentos de vocês para outros produtores, para aqueles produtores que vocês vão trabalhar, atender dentro das empresas, né? Vocês podem fazer pesquisa, né, aprimorar a aplicação de tecnologia e ensinar os produtores a usar essas técnicas. E a extensão é levar esses conhecimentos todos, esse domínio técnico que vocês aprenderam, para esses produtores. Então, né, como que vocês atuariam, né, como vocês podem atuar, e dentro das ciências agrárias, né, quais são os setores, né? Eu sei tudo isso aqui, eu tenho domínio técnico e competência para planejar, implantar e gerir a produção hortícola, de flores, plantas ornamentais, frutas e hortaliças. Eu sei fazer pesquisa, eu vou aprimorar uma tecnologia, né, dentro de várias áreas, manejo de conservação do solo, vou planejar a instalação de sistema de irrigação, eu vou fazer vou trabalhar, né, com a indicação de corretivos e fertilizantes, vou controlar a planta daninha, mas onde que eu posso? Vou fazer atividades de ensino, mas onde que eu posso fazer esse tipo de atividade, né? Qual é o setor que eu vou estar capacitado? Então, vocês podem trabalhar dentro de cooperativas e associações rurais. Né? Aqui no município nós temos algumas cooperativas e algumas associações rurais. Vocês podem trabalhar principalmente com assistência técnica e extensão rural dentro dessas cooperativas, né? Ajudando esses produtores a melhorarem a produção, a como escoar a produção, como melhorar a renda dentro das cooperativas e das associações, produzir mudas certificadas, né? Utilizar materiais de boa qualidade. Então, vocês vão ter domínio para poder trabalhar com essas pessoas. Além das cooperativas e associações, vocês podem trabalhar em empresas, né? Empresas que dão assistência técnica e a extensão rural. Por exemplo, uma empresa que vende produz e vende mudas de morangueiro, né? Mudas certificadas de morango. Vocês podem vender essas mudas e dar assistência ao produtor, né? Informando para o produtor técnicas e como ele melhora, né, a produção do morango utilizando aquele morango que você, né, vai indicar para o produtor.
Também empresas de mercado dentro da horticultura, empresas de insumo, de processamento, armazenamento e distribuição de produtos. Então, processamento hoje está muito em alta o processamento mínimo de hortaliças, né? A, a população ela quer que o alimento ele chegue praticamente pronto dentro de casa. Então, quando você pega, por exemplo, um alface já processado, lavado, cortadinho, no saquinho, que é só você tirar do saquinho e comer, né? E colocar na mesa para poder se alimentar. Né? Tem empresas que fazem isso, então vocês podem trabalhar nessa área, orientando, né? Dando assistência técnica nesses processos de produção, de armazenamento e como distribuir esses produtos. Um exemplo, né, de uma empresa que trabalha aqui em Cristalina é a Panambi. Eles produzem os produtos, eles processam, eles armazenam e distribuem, né, na lojinha deles esses produtos. E eles fazem o armazenamento e distribuição do produto também, é feito dentro da lojinha, e o produto ele tem código de barras, você sabe a hora que ele está sendo colhido, né, através do código de barras, você sabe a hora que ele chega lá na lojinha, a hora que ele sai para sua casa para ser entregue. Então isso aqui tudo, né, vocês podem trabalhar e melhorar ainda mais, né, esses processos. Na empresa de certificação, por exemplo, na produção de batata semente básica, a batata ela tem que ser certificada. Existem mudas, né, que eu falei para vocês de morango, que precisam ser certificados, e bulbos de alho, por exemplo, que tem que ser, todos esses materiais eles têm que ter certificação. Eles têm que ser livres de algumas doenças, né, alguns insetos, alguns patógenos, e vocês podem trabalhar no laboratório, né, junto com essas empresas de certificação, para resolver esses problemas que aparecem, né? As doenças, os vírus, e aumentar a certificação desses produtos na agricultura. Vocês, como eu falei, vocês podem trabalhar com o ensino e com a extensão. Dentro de instituições de ensino, por exemplo, vocês podem prestar um concurso e trabalhar numa instituição, né? Um IF Cuiano, por exemplo, um Instituto Federal, uma Emater da vida, uma Embrapa, que são instituições, né, que têm ensino e também fazem pesquisa, aplicação de conceitos e melhoria daquilo que o produtor precisa no campo. Né? Vocês podem trabalhar em propriedades, em empresas rurais, né, diretamente com o produtor, ser contratado pelo produtor para poder trabalhar com ele, dando assistência técnica, né, e levando conhecimento para ele. Vocês podem trabalhar em empresas que planejam e dão consultoria em implantação de projeto, por exemplo, quando se fala em viveiros, estufas, tem muitas empresas dentro da horticultura que planejam, né, a implantação da estufa, né, faz o projeto, vai na área do produtor, leva a consultoria para a implantação daquele projeto e vende, né, o produto, a estufa. E depois disso, dá assistência para o produtor em cima daquela estufa que ele tem para produção, por exemplo, de alface, de rúcula, né, de sementes. E aí vocês podem, né, continuar trabalhando nessas também, né, com a extensão rural, né, levar ainda conhecimentos após o planejamento, né, daquela área. E vocês também podem ser empreendedores, vocês podem abrir o próprio negócio de vocês e trabalhar em propriedades rurais, vocês serem empresários e levar a prestar serviço, por exemplo. Vou abrir uma empresa de assistência técnica dentro de batata, né? Vou me especializar em batata. Então, todos os produtores de batata, vocês vão vender o produto de vocês, que é assistência técnica. Vocês vão ajudar esse produtor a adquirir a melhor batata semente, aumentar a produção dele, né? Vão melhorar a renda desse produtor. Então, vocês podem ser empreendedores. Podem trabalhar em ONGs, que são organizações não governamentais. Aqui em Cristalina, nós temos uma ONG que atua dentro da horticultura, que é a Rede Terra. A Rede Terra, ela leva
assistência técnica, conhecimento, dá curso, né, para alguns produtores, produz mudas, sementes e ajudam, né, os produtores a colocarem, os pequenos agricultores, principalmente os familiares, a colocarem, planejarem a produção deles e colocarem essa produção no mercado, né, para chegar para a gente. Também podem trabalhar, né, com cultivo protegido, né, os viveiros de muda, que é hoje uma exploração diferenciada, né, de todas as demais, quando pensa em campo, e principalmente porque o viveiro ele traz uma possibilidade de controle de alguns fatores climáticos, temperatura, umidade, né, dentro do viveiro, da casa de vegetação, e aí a gente pode trabalhar e planejar, né, várias culturas dentro desse cultivo protegido, e vocês, né, serão capazes de planejar, né, essas plantas, esses cultivos dentro desses viveiros de produção. Né? Também tem a produção de sementes, vocês podem trabalhar também, né, na exploração especializada, que a produção de semente ela exige muito, né, de conhecimento técnico. Hoje tem empresas produtoras de sementes que contratam e orientam, né, vão te contratar e você vai orientar o produtor a usar aquela cultura para aquela finalidade e fornecer, né, informações técnicas sobre aquela cultura, e a semente é de alta qualidade, né? A produção hoje de hortaliças a produção de sementes de hortaliças, elas têm que ser de alta qualidade, livre de doenças, né, altamente puras, né, de alta produção. E vocês, além disso, né, só para a gente resumir, vocês podem dar assessoria, consultoria, treinamento, capacitação. Vocês vão aplicar métodos, processos, técnicas em pós-colheita, em classificação, padronização, processamento, conservação, armazenamento. Então, a área, sim, tem um leque muito grande de possibilidades. Vocês vão recomendar, né, desde a colheita até a distribuição no mercado, né, como que aquele produto vai chegar no mercado, qual mercado aquele produto vai chegar, atacadista, varejista, vai chegar só para o sacolão, para o mercadinho? Não, vou levar para o Ceasa, né, minha produção é grande, eu produzo batata, eu produzo cebola, eu produzo alho, eu não quero deixar essa produção aqui nos mercadinhos, eu quero mandar essa produção para fora. Então, vamos mandar para o Ceasa, vamos mandar para as grandes regiões, né, para outras regiões. Vocês vão fazer, né, planejamento e gerenciamento de todo o cultivo, desde o preparo do solo até antes, né, lá no planejamento do tamanho da área, para qual é a finalidade da produção, por que o produtor quer produzir aquela cultura, qual a finalidade daquela cultura para o produtor, até a montagem, o preparo do solo, montagem do sistema. Vocês vão usar de irrigação, plantio, vai fazer a seleção das sementes, vai acompanhar a aplicação dos adubos fertilizantes, recomendações de defensivos, até o que eu falei para vocês, a distribuição em mercados, né? Então, a área é muito grande, há uma diversificação, né, da área. E vocês podem trabalhar em vários tipos de exploração. Vocês vão ter domínio, né, para trabalhar dentro desses setores em vários tipos de exploração. Quando eu falo exploração, eu falo assim, aquela exploração que é localizada, mais para industrial, por exemplo, produção de tomate, ervilha. Né? Hoje é muito produzida ervilha, que o grão é seco, é o grão de bico também, né? O grão fica sequinho, então são explorações mais localizadas em industrial, que vai para a indústria, né? Para a produção, para facilitar a vida do dia a dia, né? Do consumidor, e aquelas especializadas, né? Em que apenas 2 culturas são produzidas por vez, por exemplo, ou só uma cultura é produzida por vez, que fica mais longe dos centros, né, dos grandes centros, e as áreas são um pouco maiores, por exemplo, a batata, a cebola, a cenoura, as frutas, que acabam não atingindo o consumidor diretamente. Então, vocês vão trabalhar numa exploração mais localizada ou industrial, né?
E aí vocês têm essas possibilidades de aplicar todos esses conhecimentos, vão ter essa oportunidade de aplicar todos os conhecimentos dentro desses setores aqui, né? E muito mais, né? Basta vocês estudarem, fazerem estágio, buscar sempre se informar, porque as tecnologias, né, a pesquisa e aprimoramento dentro da horticultura é muito grande. Cada dia há uma ferramenta nova para a gente poder usar na horticultura, né, e vocês têm que sempre se atualizar. Não só usar as informações que são passadas aqui no curso, mas sempre se atualizar com informações que vêm de fora, principalmente com a pesquisa, né, das instituições de pesquisa, instituições de ensino, que vocês poderão trabalhar junto e também passar essas informações depois para as outras pessoas. Muito bem, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero vocês no próximo assunto. Agradeço e que vocês tenham um bom módulo e uma boa semana.